Para tentar entender a computação quântica é preciso voltar um pouco no tempo e saber alguns detalhes sobre a física quântica. Mas não se preocupe se não entender, pois esse conceito da computação quântica bugou até o cérebro de Albert Einstein. A física quântica é uma teoria fundamental da física que descreve o comportamento da matéria e da energia em escalas muito pequenas, como átomos e partículas subatômicas. Ela foi desenvolvida no início do século XX para explicar fenômenos que não podiam ser explicados pela física clássica. Um dos conceitos que caracteriza a física quântica é a quantização. Pela física moderna, uma grandeza é dita quantizada, ou discreta, quando não apresenta valores contínuos. Por exemplo, suponha que haja uma quantidade de água sendo aquecida em uma panela de alumínio. Quando o cronômetro está zerado, a água está a 15 graus Celsius. Ela é aquecida continuamente até atingir 110 graus Celsius. Enquanto o tempo passa, a temperatura da panela assume todos os valores entre 15 e 110 graus. Não há um valor sequer, nesse intervalo, pelo qual o punhado de água não tenha passado. Quando isso acontece, dizemos que a água foi aquecida continuamente. As grandezas físicas são ditas quantizadas quando, entre um valor que ela pode assumir e outro, existem valores proibidos. Por exemplo, a menor energia que um elétron pode possuir, ao orbitar em torno de um núcleo de hidrogênio, é menos 13,6 elétron-volts. Se este elétron for aquecido, ele poderá saltar para o nível seguinte, menos 3,4 elétron-volts, sendo que jamais possuirá uma energia intermediária. Todos os valores de energia entre menos 13,6 e menos 3,4 elétron-volts estão proibidos. Por isso dizemos que a energia foi quantizada, no qual muitas propriedades físicas, como a energia e o momento angular, são quantizadas em múltiplos discretos, chamados quanta. Outro aspecto essencial da física quântica é o princípio da superposição. Ele permite que partículas subatômicas possam existir em vários estados simultaneamente, até que sejam observadas, momento em que seu estado é colapsado, para um valor específico. Esse fenômeno é comumente ilustrado pelo famoso experimento da dupla fenda, onde partículas comportam-se como ondas quando não são observadas. A física quântica também introduz o conceito de entrelaçamento quântico, que é uma conexão especial entre partículas, onde o estado de uma partícula está intrinsecamente relacionado ao estado de outra, independentemente da distância que a separa. Isso tem implicações importantes na comunicação quântica e computação quântica. Esse é o principal conceito da computação quântica e é justamente onde a mente de Einstein não deu conta de aceitar os cálculos que justificam este evento na prática. Vamos falar um pouco sobre isso? As variáveis ocultas de Einstein referem-se a uma tentativa proposta por Albert Einstein, juntamente com seus colaboradores Podolsky e Rosen, de resolver algumas das questões filosóficas e conceituais levantadas pela física quântica. Essa proposta foi apresentada em um artigo de 1935 intitulado Einstein, Podolsky e Rosen Paradox. A questão central tratada no artigo está relacionada à ideia de ação à distância na teoria quântica, que Einstein considerava problemática. De acordo com a física quântica, duas partículas entrelaçadas, como mencionado anteriormente, podem estar intrinsecamente conectadas, e a medição de uma delas instantaneamente determina o estado da outra, independentemente da distância entre elas. Einstein não estava satisfeito com essa característica da teoria quântica, pois parecia violar o princípio da causalidade e a ideia de que nenhuma informação ou influência pode se propagar mais rápido do que a velocidade da luz, como previsto pela teoria da relatividade. Diga-se de passagem ser uma velocidade arredondada de 300 mil km por segundo. Ou seja, o conceito do entrelaçamento quântico infringia essa regra, pois conseguia atingir múltiplas vezes a velocidade da luz, algo inimaginável até mesmo para o cérebro de Einstein. Para lidar com essa aparente ação à distância, Einstein, Podolsky e Rosen propuseram a existência de variáveis ocultas, não observáveis, que carregariam informações adicionais sobre as partículas entrelaçadas. Essas variáveis seriam responsáveis por determinar os resultados das medições e eliminariam a necessidade de uma ação instantânea à distância. No entanto, em 1964, o físico John Bell desenvolveu um teorema matemático, conhecido como desigualdade de Bell, que estabelece limites para qualquer teoria baseada em variáveis ocultas locais.
Posteriormente, experimentos realizados por Alan Aspect na década de 1980 confirmaram a violação dessas desigualdades e corroboraram as previsões da física quântica, demonstrando que as variáveis ocultas locais não são capazes de explicar totalmente os fenômenos observados em sistemas entrelaçados. Portanto, o experimento de Aspect e as subsequentes pesquisas fortaleceram a ideia de que a física quântica, com suas características não locais e probabilísticas, oferece uma descrição mais adequada e precisa do mundo subatômico do que as teorias baseadas em variáveis ocultas locais, propostas por Einstein. Agora vamos falar do computador quântico, que relaciona tudo o que dissemos anteriormente. Ele utiliza os princípios da mecânica quântica para realizar cálculos e resolver problemas de forma diferente dos computadores clássicos. Enquanto os computadores clássicos utilizam bits como unidades básicas de informação, 0 ou 1, os computadores quânticos utilizam qubits, ou bits quânticos, que podem representar 0, 1 ou ambos estados simultaneamente, graças ao fenômeno da superposição quântica. Alguns dos conceitos-chave de como o computador quântico funciona. Qubit. O qubit é a unidade básica de informação em um computador quântico. Diferentemente dos bits clássicos, que representam um estado definido, 0 ou 1, os qubits podem estar em uma superposição desses estados, o que significa que eles podem representar 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso permite que o computador quântico processe várias informações simultaneamente. Superposição. Como mencionado, essa propriedade quântica foi ilustrada pelo famoso experimento da dupla fenda. Ela permite que um qubit exista em múltiplos estados ao mesmo tempo. Isso amplia significativamente o poder de processamento do computador quântico, tornando-o capaz de realizar cálculos exponencialmente mais rápidos para certos problemas. O estado dos bits pode ser apresentado como 0 e 1 simultaneamente. É como se várias possibilidades fossem tratadas ao mesmo tempo, como uma combinação de diferentes resultados numa mesma solicitação. Emaranhamento, entrelaçamento. O emaranhamento é outro fenômeno quântico fundamental. Quando dois ou mais qubits estão emaranhados, o estado de um qubit está intrinsecamente relacionado ao estado dos outros qubits, independentemente da distância entre eles. Isso permite que o computador quântico realize cálculos paralelos e forneça uma vantagem adicional em relação aos computadores clássicos. Esse fenômeno usa o conceito do entrelaçamento quântico, que já falamos aqui, o mesmo que bugou até Einstein. Além disso, os qubits também podem estar entrelaçados, o que significa que o estado de um qubit está relacionado ao estado de outro qubit, mesmo que estejam milhares de quilômetros distantes entre si. A teoria deste conceito não pôde ser justificada por Einstein. Na prática, é como se pudéssemos jogar um videogame com múltiplos jogadores, cada um num planeta do sistema solar, sem qualquer delay, atraso, no processamento do jogo. É a possibilidade que o computador quântico possui de processar várias informações ao mesmo tempo e retornar seus resultados, muito mais rápido do que um computador clássico. Algoritmos quânticos. Os computadores quânticos podem executar algoritmos quânticos específicos que são projetados para tirar proveito das propriedades quânticas, como o algoritmo de busca de Grover e o algoritmo de fatoração de Shor. Esses algoritmos oferecem eficiência significativa em relação às suas contrapartes clássicas para problemas específicos. Para realizar um cálculo no computador quântico, você configura os qubits com as informações relevantes para o problema que deseja resolver. Em seguida, o computador quântico executa uma série de operações especiais, conhecidas como algoritmos quânticos, que exploram as propriedades de superposição e emaranhamento dos qubits para encontrar a resposta. Decoerência. A decoerência é um desafio significativo na construção de computadores quânticos. Os qubits são extremamente sensíveis a interações com o ambiente externo, o que pode causar a perda de suas propriedades quânticas, levando a erros nos cálculos. Gerenciar e reduzir a decoerência é um dos principais obstáculos para a construção de computadores quânticos robustos e confiáveis. Por isso, os pesquisadores estão trabalhando duro para encontrar maneiras de controlar e corrigir esses erros para construir computadores quânticos mais precisos e confiáveis. Atualmente, a tecnologia de computadores quânticos ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento e pesquisa. Embora existam protótipos funcionais, eles ainda enfrentam muitos desafios técnicos antes de se tornarem amplamente utilizados. No entanto, a promessa de cálculos exponencialmente mais rápidos para certos problemas tem o potencial de revolucionar muitos campos, como criptografia, modelagem molecular, inteligência artificial e otimização de sistemas complexos.
Em resumo, o computador quântico é uma máquina muito poderosa que pode processar informações de maneira diferente dos computadores comuns. Sua capacidade de lidar com múltiplas possibilidades ao mesmo tempo pode torná-lo incrivelmente eficiente para resolver problemas específicos, como fatorização de números grandes ou otimização de sistemas complexos. Mas ainda está em desenvolvimento e enfrenta desafios técnicos em termos de escalabilidade e controle de erros antes de se tornar amplamente utilizado. Empresas como IBM, Google, Microsoft, Riget Computing, D-Wave e algumas startups de tecnologia quântica estão entre as principais envolvidas no desenvolvimento de computadores quânticos e experimentos com a tecnologia. Elas têm feito progressos significativos no desenvolvimento de processadores quânticos e na criação de plataformas para pesquisadores e desenvolvedores explorarem a computação quântica. Embora a física quântica seja altamente bem-sucedida em descrever o mundo subatômico e tenha aplicações práticas importantes, como lasers e dispositivos semicondutores, ainda desafia nossa intuição e continua a ser objeto de intensa pesquisa para entender seus mistérios e sua relação com a física clássica em escalas maiores. Gostou da curiosidade? Então inscreva-se no canal. Clique no sininho e dê um joinha.